Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, conto sempre com a sua compreensão e colaboração, curtindo, compartilhando nas suas redes sociais e encorajando outros a também fazer a inscrição neste canal. Só assim, esta palavra pode alcançar muito mais pessoas. O texto que eu quero ler com vocês é um texto de Paulo, escrito aos Romanos, no seu capítulo 12. É uma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 15. Vamos ler? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Esse texto de Paulo aos Romanos é uma exortação ao amor genuíno, a praticarmos o amor genuíno, a termos a empatia pelas conquistas do outro, mas também de sentirmos a dor, de compartilharmos a dor, ou seja, criando assim uma comunidade unida pelo amor. E quando nós falamos de uma unidade unida pelo amor, eu gosto muito de aproveitar um outro texto de Paulo que fala que nada pode nos separar do amor de Deus. E olha aqui, neste contexto ele está dizendo nem principados, nem potestades, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Mas tem algo que me preocupa nos dias atuais, que é justamente a defesa das bandeiras. Existem pessoas que defendem placas, denominações, grupos, e eu gostaria de falar algo bem do fundo do meu coração. Aquilo que nos une, que é Cristo, é maior do que o que nos separa, que são as nossas interpretações, as nossas visões. Portanto, se nada pode nos separar do amor de Deus, nós podemos sim nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E olha que o desafio maior é se alegrar com a conquista do outro. Existem pessoas que você fala, puxa, olha, consegui vender meu apartamento, comprei um apartamento maior, uma casa maior. Em vez da pessoa se alegrar, a pessoa vai falar assim, não sabe a dor de cabeça que é limpar uma casa maior. Vai dar um trabalho limpar esta casa. Ah, troquei de carro. Este carro que ele pegou é muito beberrão. Este carro não compensa. Na hora de vender ele vai ver o quanto é difícil. Existem pessoas assim, que não se alegram, que não vivem esta comunidade unida pelo amor. É complicado isso. Então, alegrar com os que se alegram, celebrar sinceramente o sucesso e as bênçãos do outro, é estar vivendo aquele momento com o irmão, com a irmã, com a família, intensamente, ou seja, um sentimento verdadeiro, porque as bênçãos de Deus derramadas sobre a vida dos seus filhos é motivo de muita alegria. Assim também a empatia de sofrer com o outro, de sentir a dor do outro, dividir o fardo da tristeza. Não deixar a pessoa sozinha. Não, estou aqui, dividir, caminhar junto. Isto é criarmos um vínculo pelo amor. Portanto, esta exortação serve para mim, serve para você, de maneira assim profunda. Praticar a empatia genuína, sentindo tanto a dor como a alegria, vivendo as duas realidades, mas sendo parceiro e companheiro. Hoje eu tive uma grata alegria de receber um irmão em Cristo, que nesses últimos tempos, tem 2, 3 meses que passamos a nos conhecer, e a minha função secular, que é estar trabalhando numa escola como diretor, permitiu esse contato. Mas quando eu percebi que ele tomou conhecimento do Palavra Viva e começou a comentar em relação à palavra, aos vídeos, falei, puxa vida, ele não tinha obrigação nenhuma, né? Mas olha como a família de Deus, essa comunidade que é viva pelo amor, né? O vínculo do amor, ela transpassa barreiras doutrinárias e até mesmo de placas, mostrando que
O que nos une, que é Cristo, é muito maior do que o que nos separa. E hoje, recebendo lá na minha sala, tivemos um bate-papo, pude perceber um momento decisivo de escolhas na sua vida e assumir comigo mesmo, não falei para ele na hora, assumi comigo mesmo o compromisso. Vou orar para que Deus também estenda a mão sobre esta área que é justamente a troca e a aquisição de um novo imóvel. Nós estamos vivendo um tempo de tanta dificuldade no mercado financeiro, as guerras, questão dos juros, mas se Deus confirmar, e gostei muito de saber que tanto a esposa quanto ele estão orando. Meus amados, como é importante orarmos. E aí eu pude compartilhar também uma fase da minha vida, como Deus reconstruiu a minha vida. Então nos alegramos juntos. Na hora que eu falei dos momentos difíceis de dor e de perda, ele lamentou, ou seja, sentiu também. Eu vivi esse texto hoje na prática. Nos alegramos juntos e uma alegria sincera, porque nada nos cobra a vivermos este momento de maneira secular, mas espiritualmente falando, vendo o quanto Deus está no controle da história das nossas vidas. Como é bom! E a palavra de Deus diz lá nos Salmos de número 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A unidade, o vínculo do amor, porque é nesta unidade que Deus ordena a bênção. Deus derrama sobre nós a sua rica misericórdia, que é a razão de não sermos consumidos nesses dias. E o maior presente de Deus, que permite que essas relações sejam estreitadas, esta prática do amor e a empatia genuína um para com o outro, só é vivida porque Cristo veio e nos chamou para vivermos em corpo, para vivermos em família, para vivermos na união. Quando Jesus veio a este mundo, veio justamente para nos resgatar das trevas para a sua luz, nos tirar da morte para a vida, nos tirar da solidão, do individualismo para viver em comunidade, família de Deus, corpo de Cristo aqui na terra. Por isso que eu tenho insistido constantemente com você, entregue a sua vida a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa família é muito maior do que nós pensamos. Transpassa a família primeira, que seria o pai, a mãe e os irmãos. Passamos a ter muito mais irmãos, passamos a ter muito mais comunhão uns com os outros. Sabemos viver a dor um do outro e sabemos viver também a alegria um do outro. A minha oração é para que o desejo do coração deste irmão em Cristo se confirme, Deus mostre de maneira perceptível que é este imóvel, que é este momento, que é Deus que está no controle. Assim como eu também desejo sobre a sua vida esta ação de Deus, que você perceba Deus conduzindo a sua história. Mas para isso Jesus precisa ser o teu Senhor. Somente aqueles que estão em comunhão com Cristo, em comunhão com o Pai, com a Trindade, conseguem viver esta realidade da comunhão, de alegrar com os que se alegram, de chorar com os que choram, porque Cristo é a nossa alegria. E a alegria do Senhor é que é a nossa força. Entregue sua vida a Jesus. Não ande longe dos caminhos do Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por tua palavra, por teu grande amor. Muito obrigado porque o Senhor nos insere na família, nos insere no corpo de Cristo, com toda a sorte de bênçãos. Te pedimos, ó Deus, abre as portas que precisam ser abertas e fecha as que precisam ser fechadas, para que sempre estejamos no centro da tua vontade. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos esta realidade do amor empático uns para com os outros, dividindo aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti
E tem misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Socorre nesta hora, ó Pai, eu te peço os enfermos, os enlutados, aqueles que estão à margem da sociedade. Tem misericórdia. Sustenta o lar da viúva e do órfão. E te pedimos por toda a família. Te pedimos por tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.